5 armadilhas mentais que te prendem em relacionamentos tóxicos e como sair disso é o que a gente vai ver hoje nesse vídeo, onde eu falo um pouco sobre essas 5 armadilhas. E se você é novo por aqui, eu sou o Rafael Pose, psicanalista e advogado, especialista na Lei Maria da Penha. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você já me acompanha, obrigado por voltar. Aqui a gente conversa sobre formas de entender melhor a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor, para viver relacionamentos mais saudáveis e também uma vida com mais sentido, que é cada vez mais difícil, principalmente nos tempos atuais. Então, se esse tema te interessa, eu já peço que você deixe o seu comentário ou deixe o seu gostei para ajudar a plataforma a passar essa mensagem para mais pessoas. Hoje o papo ele é sério, vamos falar sobre relacionamentos chamados codependentes, que é a dependência emocional. E algumas armadilhas mentais que, sem perceber, a gente acaba aprendendo desde cedo e que continua nos prendendo em um ciclo de dor e frustração. Se você já se viu em relacionamentos em que sempre acaba se anulando, tentando salvar o outro ou sentindo que nunca é suficiente, esse é o seu caso, ou conhece alguém assim, então esse vídeo é para você. Muita gente cresce sem ter um exemplo real de como é um relacionamento saudável. A gente não aprende o que é afeto seguro, apoio mútuo, respeito aos limites. E aí, quando adultos, a gente entra em relações tentando dar certo, mas sem saber como. Mas o buraco é muito mais embaixo. Não é só que a gente não aprendeu o certo, é que muitas vezes aprendemos o errado como se fosse certo. Esse é o grande X da questão. A gente internaliza padrões que parecem amor, mas que na prática são baseados em medo, controle ou dependência emocional. E isso, meus amigos, não é culpa sua. São formas de pensar e sentir que vêm lá de trás, da infância, das relações familiares, da forma como aprendemos a sobreviver emocionalmente. Hoje eu quero te mostrar 5 distorções de pensamento, 5 distorções de pensamento que eu mesmo tive que encarar muitas vezes. 5 ideias que me faziam acreditar que um relacionamento tóxico era normal, até eu perceber que não era. E eu vou te dizer mais como mudar isso. Então, se esse assunto te interessa, já fica por aí. Como eu disse, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí para quem precisa, né, para ajudar aí a plataforma a entender que esse conteúdo é interessante. E aqui é muito importante a gente dizer que quando a gente está falando sobre relacionamento, a gente não está falando sobre somente relacionamentos amorosos, mas sim um relacionamento tóxico. Ele pode ser entre familiares, ele pode ser entre amigos, não somente entre um casal, mas também muitas das vezes, e o mais comum é a relação casal, onde você está diante de um relacionamento tóxico. Então a primeira distorção, e essa é comum, muito comum, é acreditar que amar alguém significa salvar essa pessoa das consequências das próprias atitudes. Então você acredita que o amor ele só é possível se você está salvando essa pessoa das consequências das próprias atitudes dela. Então, se você cresceu num ambiente com dependência emocional, codependente, talvez tenha aprendido que amar é carregar o outro nas costas, que é sua função consertar, proteger, aliviar a dor do outro, mesmo que isso te machuque. Isso aqui é real, acontece no dia a dia, e a gente não pode pensar que isso é normal. Mas isso, o mais importante é dizer que isso não é amor, isso é sobrecarga, isso é se colocar sempre em segundo plano para manter o outro inteiro, enquanto você vai se despedaçando. Isso é justo? É algo que você tem que pôr na ponta do lápis e se perguntar, isso é justo? E não precisa ser assim, a gente sabe que não precisa ser assim. Nos próximos minutos eu vou te contar as outras 4 distorções. E mais importante, como você pode começar hoje a sair desse ciclo. As próximas 4 eu vou te mostrar como hoje mesmo você já pode sair desse ciclo se você estiver nele. Por quê? Porque nós merecemos, todos nós, todas as pessoas nesse mundo merecem relações que vão nutri-las e que não te consuma. Então é isso, se o primeiro já te deu um impacto, se nesses primeiros minutos
Você já se viu em alguma situação? Então vamos juntos. Vamos continuar nessa conversa. A primeira armadilha mental que prende muita gente é acreditar que amar é salvar o outro, né? É você salvá-los das próprias consequências dos próprios atos dele, como a gente viu. Esse é o primeiro. E sim, às vezes isso pode parecer algo carinhoso, generoso, mas quando isso vira rotina, quando a gente corre para apagar um incêndio que a outra pessoa causou, o que estamos fazendo na real é impedir que ela cresça. Então isso aqui é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, porque quando você carrega o outro nas costas, você está impedindo ele de crescer, de aprender com as próprias experiências, né? Porque ninguém aprende de verdade se não sentir as consequências dos próprios erros. Se alguém que a gente ama se meteu numa encrenca e a gente corre para livrar a barra dela antes que ela entenda o que aquilo causou a si mesmo e aos outros em volta, a gente está roubando dessa pessoa uma chance de amadurecimento. Isso é muito importante da gente entender isso e saber lidar com isso. Isso não quer dizer que precisamos abandonar, claro. Isso não quer dizer, tem pessoas que jogam muito duro e acabam confundindo as coisas. Isso não quer dizer que precisamos abandonar quem a gente ama nos momentos difíceis. Mas tem uma diferença enorme entre apoiar e resolver tudo por ela. E se a gente for sincero, muitas vezes, quando a gente corre para resolver o problema de alguém, nem é só por amor. E se a gente for sincero, muitas vezes nem é só por amor. Às vezes, no fundo, a gente quer ser visto como herói, que é o arquétipo do herói, que é reconhecimento, ou simplesmente quer que a dor do outro acabe logo, porque é muito desconfortável assistir quem a gente ama sofrer. Então entra o arquétipo do herói. Mas aí vem a pergunta, estamos fazendo isso por eles ou por nós mesmos? É uma pergunta que a gente deve se fazer sempre quando estamos nesse tipo de reflexão. Porque a dor emocional também tem um propósito. Ela mostra onde erramos, ela vai mostrar onde erramos, onde enxergamos, onde precisamos mudar. Tirar isso de alguém é tirar a chance dessa pessoa de se desenvolver. E em vez de resolver o mais saudável, pode se dizer algo como: eu estou vendo que você está passando por um momento difícil, eu me importo muito com você, eu quero estar aqui do seu lado para te ouvir, para conversar, mas eu também reconheço que essa dor é sua e que é importante que você passe por ela. Então são coisas que podem ser ditas para a pessoa, né? Nem sempre é fácil fazer isso? Não é. Mas isso é o amor verdadeiro, o amor maduro. E agora a gente vai para a segunda distorção de pensamento que pode te prender num relacionamento tóxico. É aquela ideia de que é errado ou cruel expressar quando alguém te machuca, principalmente se você acredita que a pessoa não fez por mal ou que ela tem os próprios problemas para lidar. Se você cresceu numa casa com um pai ou uma mãe com transtornos emocionais ou um irmão, vícios ou dificuldades sérias, talvez tenha aprendido a engolir sua dor, a justificar o comportamento do outro para manter a paz. Talvez você tenha acostumado a pensar algo do tipo: ele não fez por mal, então seria maldade minha dizer que doeu. Então essa é uma das coisas que é comum acontecer dentro desse contexto que a gente está falando. Quando você esconde o impacto que o comportamento do outro teve em você, você está distorcendo a realidade e protegendo o ego da outra pessoa às custas da sua própria verdade. E aí você pode perguntar, mas qual o problema disso? O problema disso, quem não conhece o impacto que causa, não tem como mudar. Então, se você não conhece o impacto que isso causa, não vai ter como mudar. Sem esse espelho, a pessoa continua se comportando do mesmo jeito, né? E a relação fica cada vez mais distante, mais desconectada, mais injusta, e aí vai virando uma bola de neve e vai ficando quase que impossível a convivência. Dizer à pessoa que você ama, isso me machucou, não é crueldade. É uma clareza, é um passo
para que o outro cresça também. Relacionamento saudável é feito de verdade, responsabilidade e, acima de tudo, escuta. Sem isso, a gente só vai reforçando ciclos tóxicos e codependência, dependência emocional. Muitas vezes a gente distorce um pouquinho da nossa própria verdade só para proteger o outro. Isso também é comum. Na hora parece ser gentil, legal, parece até amor, mas no fundo o que estamos fazendo é dar informações erradas e o outro vai se basear nessas informações para tomar decisões no futuro. Então é aí que mora o perigo. E aí? Como é que ele vai aprender? Como que ele vai crescer? A intenção pode até ser boa, mas e a consequência? É que a pessoa fica presa num ciclo sem consciência do impacto que está causando. E olha só, o contrário disso não é sair por aí dizendo que o outro é um monstro. Não é exagerar os erros ou transformar tudo numa falha de caráter. Às vezes, tudo o que a gente precisa é somente desacelerar a conversa, olho no olho, dizer com sinceridade: olha, percebi que fiquei um pouco na defensiva quando você usou aquele tom. É algo que pode ser dito, né? Você já dá aquela esfriada nos ânimos, né? Naquele dia que saímos, fiquei com uma sensação estranha depois, nem sei explicar direito, mas queria te contar. Então você não vai direto ao ponto e você não vai também ofender a pessoa. Sinto que tem um certo ressentimento crescendo aqui e quero falar sobre isso antes que vire distância, né? Então é simples, é sobre ser honesto com o que está vivo dentro da gente. Quando a gente compartilha isso, dá ao outro uma oportunidade real de ver o impacto que ele tem em nós. O que as pessoas vão fazer com essa informação, ele ou ela, aí já são com eles, né? Mas pelo menos a gente fez a nossa parte. A gente não escondeu a verdade, a gente cuidou da relação de verdade e a gente se importa com o crescimento dessa pessoa, com a saúde emocional dela, com a conexão real entre as pessoas. Então, ser honesto é um dos atos, é um dos pilares mais amorosos e importantes que a gente pode ter. Agora, pensa só nessa reflexão aqui. Assumir responsabilidade num relacionamento com alguém que nunca assume é como dar bebida a quem está tentando parar de beber e dizer: relaxa, não tem álcool aqui. Então, consegue entender a complexidade do assunto? As pessoas mentem. A pessoa mente para proteger o ego da outra pessoa e deixa ela cega para a realidade. Então, esse é um traço bem importante para a gente entender a profundidade do que está sendo dito. Às vezes até pode pedir desculpa por coisas que não foram culpa da pessoa, só para manter a paz. Mas isso é perigoso, porque a gente vai criando um mundinho falso onde a outra pessoa nunca precisa mudar. E aí, claro, ela não vai mudar. E isso não quer dizer que a gente precisa dar sermão. Significa apenas que a gente precisa ser verdadeiro com o próximo e com nós mesmos. Então você pode dizer: quando você age assim, eu me sinto mal, eu percebo tal emoção surgindo em mim quando estamos juntos. São coisas não tão agressivas de se dizer. Vai depender muito da resposta da pessoa. Então não é sobre salvar o ego do outro, é sobre dar a ele acesso à realidade. É isso que permite mudança, evolução e conexão de verdade. Não é sobre salvar o ego, é sobre dar acesso à realidade. Então, entendido isso, vamos falar de mais uma, essa é a terceira, já estamos na terceira, agora vamos falar de mais uma distorção muito comum. A ideia de que para estar próximo de alguém, a gente tem que ser igual a essa pessoa. Você tem que se passar por ela, tem que se comportar como ela, tem que agir como ela. Se você cresceu em um ambiente onde todo mundo tinha que pensar igual, sentir igual, você pode ter internalizado que proximidade só acontece se houver semelhança total. Então é a terceira reflexão que você pode pensar se aconteceu ou não com você. São 5, lembrando que são 5. Se você tiver uma delas, você já está diante de um relacionamento tóxico. Se tiver as 5, então
a coisa está muito mais séria do que a gente pensa. E isso acaba matando a autenticidade, quando você tenta ser igual a outra pessoa. A pessoa vai escondendo os próprios gostos, opiniões, desejos e se moldando para caber no mundo daquela pessoa. Só que o que atrai a gente nos outros, o que cria a curiosidade e profundidade são exatamente as diferenças. Principalmente nos relacionamentos amorosos. O contraste, ele é muito interessante, ele é bonito no relacionamento. É no diferente que a gente aprende, cresce e desafia. Por isso manter sua individualidade é essencial. Você pode amar alguém e mesmo assim discordar. Você pode estar conectado e ainda assim manter sua visão de mundo. Isso não afasta, pelo contrário, aprofunda a conexão. Isso é muito real. Porque só existe intimidade real quando duas pessoas inteiras têm coragem de mostrar como são. Então a dependência emocional e o medo de ser quem somos é um padrão que eu vejo se repetindo o tempo todo em muitas pessoas. As pessoas conhecem alguém, se interessam e sem perceber começam a esconder tudo o que é diferente. Já conheceu alguém assim? Você é assim? Então deixa aí, fala aí pra gente se você chegou até esse ponto do vídeo, então você está se encaixando de alguma forma ou tentando entender. E aqui a gente vai ter mais 2 gatilhos para isso. Então de repente a pessoa finge que gosta das mesmas coisas, que pensa igual, que acredita nas mesmas ideias, vai deixando de lado o que realmente sente, o que valoriza, o que a torna única. E sabe o que acontece depois disso? A autenticidade desaparece. E sem autenticidade não tem mais nada para manter a conexão viva. A admiração some, a curiosidade some, a atração começa a desaparecer. Depois a pessoa se pergunta o que está acontecendo. É isso, porque por mais que a gente pense o contrário, o que realmente mantém o encanto no relacionamento não é a semelhança total, é o equilíbrio. Sim, precisamos de alguma conexão de valores em comum, claro, mas também precisamos de espaço para sermos diferentes. São justamente essas diferenças que criam admiração, que nos fazem crescer, que nos mantêm curiosos um pelos outros. Relacionamento saudável é aquele em que as diferenças não assustam, mas enriquecem. É aquele que muda as pessoas, consegue manter firmes suas verdades sem perder o vínculo. Porque se tudo o que o outro faz é espelhar em você, o que sobra para aprender ali? Onde fica o crescimento? E tem mais, quando a gente se esconde, quando finge gostar do que não gosta ou valoriza o que não valoriza, a gente sem querer está enganando o outro. Está vendendo uma imagem que não é real. E com o tempo isso cobra um preço alto. Porque ninguém consegue sustentar uma máscara para sempre. Mais cedo ou mais tarde a verdade vai vir à tona. E aí a outra pessoa pode perceber que dedicou tempo, energia, emoção para uma promessa que nunca foi verdadeira. E isso machuca. E é também desonesto com a pessoa e com você. Muito melhor ser sincero desde o início, mostrar quem você é, falar do que você valoriza, ser claro sobre o que você espera de um relacionamento. E isso, meus amigos, exige coragem, exige uma segurança interna de dizer: se essa pessoa não gosta de quem eu sou, talvez eu não seja a pessoa certa para ele. E tudo bem, está tudo certo, porque se for para dar certo, tem que ser com quem gosta de sua verdade e não da sua versão editada. Outro aprendizado que é difícil para quem cresceu em lares com apego inseguro é ser diferente não significa ser ruim. Você pode não combinar com alguém, você pode não ter compatibilidade para um relacionamento íntimo, mas isso não é um fracasso moral. É só parte da vida. É importante entender que isso é parte da vida. E quanto mais cedo a gente entende isso, mais honestos podemos ser e mais seguros serão os nossos relacionamentos. Relacionamentos que começam com base na verdade têm muito mais chance de dar certo. E agora a gente chega na 4ª armadilha.
Quando a desconexão parece uma emergência. Vamos entender isso. A quarta armadilha que pode fazer a gente confundir dependência emocional com amor verdadeiro. Essa é a ideia de que qualquer sinal de desconexão é uma emergência. Sabe aquele pânico que bate quando o outro se afasta só por um momento? Tem pessoas que são assim. Quando não responde rápido, quando parece frio por um dia, a pessoa pode estar com problemas no trabalho, outros problemas diversos, mas bate a desconexão, é a quarta armadilha, que a pessoa pensa que é uma emergência, que tem algo acontecendo. Então, para quem tem apego ansioso, isso é quase insuportável. E parece que se não resolver agora, a resolução imediata, naquele minuto, não vai acabar, vai desmoronar. A pessoa entra em parafuso, como é dito por aí. Mas eu vou te dizer uma coisa bem importante sobre isso. Nem toda desconexão é uma ameaça, como eu disse anteriormente. Na verdade, os momentos de afastamento, de diferença, de conflito, são oportunidades incríveis de crescer individualmente e como casal. É com o diálogo. Às vezes a pessoa está passando por um problema, está internalizando algo e não está pondo para fora para pertencer ao seu mundo. Pode ser isso ou também pode ser algo maior, mas é uma oportunidade para crescimento. É nesses momentos que a gente pode parar, respirar e se perguntar: o que eu penso de verdade sobre isso? O que isso diz sobre mim? Sobre meus limites? Sobre o que eu preciso? Então, recuar um pouco nesses momentos não é abandono, é autoconhecimento. E quanto mais claro você estiver sobre quem é, e o que sente, e o que valoriza, mais autêntico e verdadeiro vai ser quando a conexão voltar. Relacionamento saudável não é que nunca tem conflito, não é aquele que nunca tem conflito. É o que sabe lidar com o conflito. É o que permite pausas, respeita o silêncio e valoriza o espaço de cada um. A intimidade ela só cresce no espaço entre duas verdades que se encontram, não no medo de perdê-la a qualquer sinal de distância. Porque em vez de imediatamente bajular para voltar a uma conexão falsa, estamos realmente dedicando tempo para nos reconectarmos com nós mesmos, ver o outro de um novo ponto de vista e então a gente deixa claro os nossos pensamentos, sentimentos e crenças honestas sobre o que aconteceu naquele momento de conflito. Esse processo de nos sentirmos super próximos e conectados, vivenciando o conflito, nos conectando com nós mesmos em ambos os lados, e daí a gente voltar a uma conexão maior, com uma consciência do outro e uma compreensão do que é importante para nós e para a outra pessoa, permite que essa reconexão, essa reconstrução da intimidade aconteça em um nível muito mais profundo e significativo. Essa crença de que perder a conexão, mesmo que por um momento, é uma emergência e precisa ser resolvido imediatamente, é o grande parte do que nos leva a bajular, a pedir desculpas por coisas pelas quais não estamos realmente arrependidos ou fazer qualquer coisa para manter esse ciclo de dependência emocional e insegurança. Dinâmicas, conflitos e desacordos são partes importantes desse processo e necessárias para a construção da intimidade. Eles ajudam a definir o que é meu, o que é do outro e onde está a sobreposição. E tentar transformar isso num ciclo perfeito, onde tudo é igual, onde não há diferenças, leva a um relacionamento estagnado. É um relacionamento onde um ou ambas as pessoas simplesmente não estão aprendendo muito porque a realidade está sendo ignorada. Outra distorção que nos leva à dependência emocional é a crença de que amar significa antecipar os limites do outro e nunca esperar mais dessa pessoa. Que ela se magoou é porque não consegue lidar com isso ou certos traços fazem parte de sua personalidade e por isso é preciso contornar essas coisas para sempre, mesmo que estejam atrapalhando a conexão. Mas o oposto disso não é exigir que a pessoa mude. Não é ir até ela
e pedir que faça tudo diferente ou que transforme sua personalidade para se encaixar em nós. Amor seguro é dar ao outro o benefício da dúvida, é oferecer a oportunidade de crescer, de estar à altura da ocasião em momentos emocionalmente desafiadores. Em vez de decidir por conta própria que essa pessoa não é capaz de me encontrar onde eu estou, eu mostro a ela como eu vejo as coisas e dou espaço para que ela trabalhe comigo, como um verdadeiro igual para resolver os desafios do relacionamento. Faz sentido, não faz? Talvez ela realmente ainda não tenha a habilidade que a pessoa imagina que ela tenha. Mas também, justamente por o outro confiar nela e oferecer essa chance, essa pessoa pode se sentir inspirada a crescer, a desenvolver essa habilidade, a amadurecer emocionalmente. Mas se, desde o início, a pessoa decide que a outra não é capaz de X, de Y ou Z, e por isso vou fazer o dobro do trabalho por ela, eu nunca dou a ela a chance de tentar enfrentar o desafio, de fazer diferente. Então, relacionamentos verdadeiramente amorosos e seguros envolvem duas pessoas aprendendo com a outra, oferecendo ao outro a chance de se desenvolver com cuidado, apoio e conexão. O amor seguro não exige perfeição, não exige presença, não exige controle, mas exige o quê? Verdade. Em relacionamentos seguros, por exemplo, não nos apagamos para simplesmente caber, né? Não nos moldamos para manter a conexão. Em vez disso, permanecemos firmes em que somos e damos ao outro a mesma oportunidade. E quando surgem diferenças que realmente dificultam a relação, conversamos juntos, com respeito e criatividade. Os relacionamentos seguros e bem diferenciados não pedem que ninguém se abandone, porque a partir do momento em que isso acontece, a verdade se perde. É um relacionamento sem verdade, por mais bonito que pareça por fora, não é seguro, não é real. Segurança verdadeira se constrói com honestidade, respeito mútuo, com duas pessoas inteiras abertas para crescerem lado a lado. Então essas foram as 4 armadilhas, acredito que eu consegui expressar aqui, e se você tem alguma delas, é hora de absorver o que foi dito e fazer uma reflexão. Então é isso, é tudo o que eu tenho para dizer hoje sobre a diferença entre um relacionamento codependente, dependência emocional, e um relacionamento seguro, e sobre algumas das distorções de pensamento que podem ter nos levado a internalizar um como sendo o outro. E como sempre, como já foi dito no início, comente aí nos comentários quais dessas armadilhas você já caiu e o que está acontecendo com você enquanto vocês assistem a esse vídeo. Então é isso, espero que estejam cuidando um dos outros e nos vemos aqui novamente em breve.